Não aplauda. Não aplauda ele. Agora não. Ele está nos ensinando a adorar. Ele está nos preparando para a eternidade. Para que a gente não estranhe tanto quando chegarmos lá. Para que a gente não fique tão por fora quando chegarmos na nossa casa. As reuniões da igreja do Senhor deviam ser um protótipo das reuniões que acontecem no céu. Mas um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos chegar lá. Ele está nos ensinando acerca da verdadeira adoração, que não é na alma, mas é no Espírito, que não tem formas, nem regras. A verdadeira adoração não depende de instrumentos, bons músicos, de uma letra na parede. Ela sai do Espírito. Ela sai do coração e não da mente. Ela não é racional e não deixa de ser. Mas ela não tem origem na razão. Ela tem origem no Espírito, na essência do nosso ser, na parte mais profunda, verdadeira e autêntica de nós. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite que Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco, Ele é Deus convosco, Ele é Deus com você. Ele é Deus com você quando você faz uma excelente obra para Ele. E Ele é Deus com você quando você peca e erra. Ele é Deus contigo. Eu preciso dizer para alguém aqui o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Que um dia Ele mesmo, em pessoa, vai enxugar dos seus olhos cada lágrima. Todo sofrimento vai ter um dia que vai findar. Enquanto estamos nessa terra, vamos passar por aflições. Jesus disse isso. Mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Você quer saber qual é a vitória que vence o mundo? A sua fé. É o que vence o mundo. É o que te impede de desistir, de saltar do barco para tentar voltar à praia pelos seus próprios braços, porque as ondas estão enormes e os ventos são contrários. Permanece no barco, algo ainda vai acontecer. Permanece no barco, algo ainda vai acontecer. Não pula do barco e sai nadando com seus próprios braços. Não confia no seu intelecto nem no braço de carne,
o Senhor falou para um rei chamado Josafá, que estava com seu exército fragilizado e cercado pelo exército inimigo, e ele não sabia o que fazer. E o Senhor disse: Josafá, fica parado, cara, não faz nada, e vede o livramento que o Senhor vai te dar. Porque tem coisas e tem momentos e tem áreas e situações que não é o seu diploma, não é a sua experiência, não é a sua religião, não é o seu dinheiro, é o Senhor dos exércitos, e só Ele. Então para de confiar naquilo que é vento, que hoje é e amanhã deixa de ser. Para de pôr os teus olhos naquilo que é temporal, e para de confiar nas riquezas que são levadas por ladrões e pela ferrugem, mas confia no Senhor. De onde virá o meu socorro? Eu levo os olhos para os montes, eu estou perdido. De onde virá o meu socorro? Eu ouço a voz dizendo: o meu socorro virá do Senhor. Somos igreja. Empresas dependem de diretores e de homens. Igreja, corpo, depende da cabeça e do Senhor. E o Senhor da igreja chama-se Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma grande diferença. Oh Deus, o retorno está sem retorno. Deus é bom. Você sabe disso? Obrigado, pastor. Quantos sabem que Deus é bom? Quantos sabem que de manhã, quando o sol estava bem forte em Recife, Deus estava sendo bom? E quantos sabem que quando entardeceu e um temporal caiu sobre Recife, Deus continua sendo bom? E quem sabe que Deus é bom quando faz chuva ou quando faz sol? Nos tempos bons ou nos tempos maus, Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo bom. Eu não sei como está o seu espírito, mas meu espírito está aquecido. E nele tem fogo suficiente para colocar em chamas a seara aqui no Japão, na China, na Indonésia, na Coreia, na Tailândia, porque Ele continua sendo um Deus de fogo. E nem a cruz, nem o túmulo pôde deter. Então não há religião no Brasil ou no mundo que possa impedir, porque Jesus, o Cristo, Ele ressuscitou. Deus. O Evangelho é vivo. Se você está morto, você precisa do Evangelho. Mas eu já sou crente há muito tempo. Não significa nada. O Evangelho é vivo, dinâmico e quente. Oh Deus, oh Deus, oh meu Deus. Aleluia. Aperta o cinto aí. Aperta o cinto, porque o Boeing vai taxiar, mas não vai voltar para a garagem com problemas mecânicos. Nós vamos subir a novas alturas, em novas dimensões, querendo o diabo ou não, querendo a religião ou não, querendo as circunstâncias ou não, querendo os homens ou não. Aqueles que esperam por Deus, aqueles que confiam nele, subirão, o profeta falou, e eu creio, eles subirão com asas. E eles vão correr e não vão se cansar, porque não se corre a carreira gloriosa na força do homem, é na dimensão do Espírito. Na dimensão do Espírito, Filipe pregou para o homem correndo e o homem dentro de uma carruagem. Meu amigo, na dimensão do Espírito, Elias profetizou para Acabe, enquanto Acabe estava numa carruagem e Elias correndo, como aquele homem do carruagem de fogo. Esqueci o nome dele, quem lembra? Ed Liddell.
Espírito Santo lembra. Porque ele estava lá. Um homem, eu me esqueço agora alguns detalhes, mas ele era o favorito. Isso. Esse detalhe eu lembrava. Me ajudaria em alguns detalhes que eu não estou. Eric Liddell era o favorito. Eu não lembro se ele era inglês ou americano, pastor. Lembra? Irlandês. Nenhum. Ele corria pelo Reino Unido e pela Inglaterra, né? É um conglomerado. Se Deus quiser, em setembro, faremos uma viagem missionária para lá, eu, Neto e Anderson. Se Deus não quiser, para mim tanto faz. Eu não estou atrás de viagens, porque eu estou viajando todos os dias, sem sair de casa. Para ganhar uma prova, não me lembro qual, 400 metros. Olimpíadas, não lembro que ano era essa Olimpíada. 200 metros. Lembra o ano daquela Olimpíada? 1900 e alguma coisa. Acho que anos 60 por aí, né? Primeira Olimpíada depois da Guerra. Segunda Guerra Mundial. Só que aconteceu um detalhe. A final da prova, a qual ele estava classificado, e era o favorito de longe, entre todos os participantes, caiu no domingo. Era muita coisa em jogo. Não era só uma prova. Politicamente falando, o Reino Unido precisava daquela vitória. Economicamente falando, ia lhe dar um retorno sem igual. O seu nome seria projetado e ele estaria possivelmente com sua aposentadoria garantida. Mas a final da prova aconteceu no domingo e o cara era um crente de verdade. Chovesse canivete, dia de domingo, meu amigo, ele estava na casa do Senhor porque ele amava o Senhor. Ele era um crente verdadeiro mesmo. Tem algum crente verdadeiro aqui no Senhor? Só isso? Eu sei que tem mais. É o frio, né, que está te intimidando. A alta cúpula política de sua nação foi ter com ele quando soube a decisão. E fizeram todo tipo de proposta. E ele disse, não tem jeito. Fizeram todo tipo de pressão. E ele disse, não tem jeito. Caiu no domingo, eu vou adorar. Eu não vou competir. Eu não estou atrás de fama. Eu não estou querendo ser reconhecido. Eu não estou querendo grana. Até preciso disso. Mas a minha maior ambição é conhecer e fazê-lo conhecido. Isso seria um bom exemplo para os músicos de hoje, né? No Brasil, que tiraram as vestes sacerdotal e colocaram as vestes da profissão como se fosse profissão. Olha, Deus não sustenta quem não tem compromisso com Ele. Mas vamos pular essa parte. Eric ainda não correu. Fizeram uma entrevista com ele, perguntando por que você não vai correr, e ele explicou. E outra pessoa perguntou, por que você corre? Qual é a sua motivação maior? E ele disse, porque eu creio que quando eu corro, eu o agrado. Mas eu creio que quando eu corro, eu sinto que Ele está ali correndo comigo. Esse é o Deus presente. Você conhece Deus dessa forma? Ele está quando você adora na igreja, e Ele está quando você levanta pela manhã, tão perto de você como em qualquer outro lugar ou circunstância.
E aí lhe ocorreu um pensamento. Eu não sei se foi uma proposta ou foi um pensamento, mas ele decidiu então correr uma outra prova, acho que era dos 400 metros, né? E quem sabe um pouco de atletismo sabe que uma coisa é correr 200 metros a todo vapor, e outra coisa é correr 400 metros. Ele era um velocista, 200 metros, 100 metros, o que prevalece é o arranque e a velocidade, porque o trajeto é mais curto, obviamente. Mas 400 metros não passava apenas de arranque e velocidade inicial. Tinha que ter velocidade constante, ou seja, tinha que ter turbina ligada até o fim, e ele não treinava isso. Mas ele sentiu o que deveria fazer e fez. E eu não preciso lhe dizer que ele ganhou. Eric Liddell ele corria com o Espírito Santo. Ele tinha velocidade nos pés. Ele foi vitorioso, foi aclamado, foi perdoado. E no auge da sua carreira, sabe o que fez? Pegou suas economias e foi ser missionário. Se eu não me engano, na África ou China ou Índia, um desses três. Foi ser missionário. Porque ele decidiu correr uma carreira sublime. Uma carreira sublime. Mas vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Eu quero falar sobre as 4 estações que todo cristão passa. E não significa que ao passar por uma estação, ela fique para trás e você nunca mais vai viver. Porque afinal de contas, todos os anos nós temos 4 estações. É verdade que aqui no Nordeste, por exemplo, nós só temos basicamente 2 estações. Quais são? Atenção, espero que ninguém tenha gaseado essa aula, né? De história. Olha, só uma pessoa me corrigiu, então eu acho que muita gente nesse dia, mas não gaseou, né? Porque estava com outros compromissos. Mas em algumas partes do sul e do sudeste nós temos mais definido as 4 estações. Quais são? Primavera, verão, outono e inverno. E há uns dias atrás, enquanto eu estava praticando o esporte que Jesus praticou, o único esporte que ele praticou, eu estou vendo o Pablo ali. Pablo não foi jiu-jitsu, viu? Quem sabe qual foi o único esporte que Jesus praticou? Enquanto estávamos lá, essa mensagem me veio. 4 estações que todo cristão passa. E eu quero começar pela primavera. A estação conhecida como a estação das flores. É uma estação dela. Ela inaugura um novo tempo. E nós vimos aqui em João, capítulo 3. Perdão, as muitas letras. Que livro eu falei primeiro? Então fica com Mateus. Então veio Jesus, capítulo 3, versículo 13, da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é o Filho amado, em quem me agrado ou me comprazo. E aqui inaugura um novo tempo na vida de Jesus. E
consequentemente na vida da humanidade. Até então, Jesus era o bom filho de José e Maria, o companheiro, o ajudador na carpintaria, um excelente ser humano, de um preciosíssimo, tremendo conhecimento da lei. Mas aqui Jesus começa a ficar público, seu ministério ainda não se inicia aqui propriamente, porque ministério é consequência da vida. Você não precisa ficar correndo atrás do ministério, corra atrás de Jesus e o ministério vai fluir como o suor que está escorrendo aqui de mim. Eu não sei se isso foi muito bonito ou poético, mas tem gente que fica ministério. Desenvolve o ministério de conhecê-lo, e o ministério de fazer conhecido vai fluir naturalmente. Porque não se acende uma candeia para se colocar debaixo da cama, senão para ser colocada no velador. Ou seja, arde. Perguntaram ao famoso evangelista inglês John Wesley qual era o segredo do sucesso dele, porque ele atraía multidões. E ele disse: eu não sei, eu simplesmente ardo e as pessoas vêm para me ver em chamas. E assim era, havia tanto fogo na vida daquele homem, que o pior dos pecadores que ia para a reunião dele, chegava lá blasfemando e saía chorando, pedindo perdão. Havia algo na vida de John Wesley. Mas uma primavera se iniciou na humanidade. Um tempo novo, uma nova estação iniciou na vida de Jesus, quando ele se dirigiu a Galiléia, quando ele se dirigiu a João Batista, onde ele estava batizando, e cumpriu aquele preceito tão básico, o primeiro dos preceitos de Deus para a vida do cristão: viver a primavera. E meu propósito nessa noite é que você identifique qual estação da sua vida você está vivendo. Você seja lembrado que cada estação tem um início, mas também tem um fim. Que cada estação vai te preparar para a próxima estação. E que se ela é uma estação ruim para você, ela vai findar e vai vir uma estação melhor. Mas depois da melhor vai vir outra que talvez não seja tão boa, e assim vai. E será até a vinda de Cristo Jesus. Nem tudo é primavera, mas nem tudo também é verão, ou inverno, ou outono. Se esse tempo que você está vivendo é um tempo ruim, eu quero te dizer, ele vai passar. Mas a questão é: aprenderemos a lição? Cresceremos nessa estação? Então a primavera para nós, a experiência que Jesus passou, fala de um novo tempo. E entre outras coisas, naquele batismo, ele recebeu o revestimento do Espírito Santo. A primavera é um tempo de conhecer mais daquele que a gente canta, lê, mas não fica muito mais do que isso. O ilustre desconhecido para muitos é a pessoa mais maravilhosa e mais real do que eu e você. A primavera é o tempo de busca, é o tempo de conhecer o Espírito, é tempo de aprender a ouvir a voz de Deus que diz: esse é meu filho amado. Porque no verão você vai precisar ter essa convicção, e já eu explico o que é que acontece no verão. Jesus recebeu o revestimento, ele ouviu a voz do Pai, que trouxe confirmação, que acalentou o seu coração, que o preparou para os dias que viriam. Os céus se abriram porque era um novo tempo. Igreja, para muitos aqui é o tempo da primavera, é um tempo de busca, é um tempo de um novo revestimento do Espírito, é um tempo de aprender a ouvir a voz de Deus, é um tempo de novas e mais profundas experiências. Pena que muitos acham que ser batizado no Espírito Santo é o ápice e ficam aí. Se você recebeu o batismo, por exemplo, e recebeu as línguas
É o Espírito Santo falando com o Pai através de nós. Você acha que essa oração o Pai não vai responder? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou um pouco preocupado. Eu estou um pouco preocupado de que você saia daqui e não guarde algo para a sua vida. A primavera é um tempo de busca, de conhecer mais a Deus e de receber um novo revestimento de poder, de unção e de graça. É um tempo de novas experiências, é um tempo de se ouvir a voz de Deus, é um tempo de conhecer mais o amor de Deus Pai por nós, filhos imperfeitos. Jesus ouviu algo que o marcou. Deixa eu falar novamente disso para irmos para o verão. O que foi que aquela voz falou? O que foi que aquela voz gloriosa falou para Jesus? Tu és? Quem lembra? Acabamos de ler, não é possível. Ah, como Jesus precisava ouvir. Era só o que ele precisava. Era só o que ele precisava. O resto seria resto diante daquela afirmação. Mas a primavera acabou e chegou o verão. Capítulo 4 agora de Mateus. Eu vou pedir que as pessoas evitem ficar andando no tempo. Não é uma coisa boa. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te aqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. A tentação de Jesus no deserto foi o verão que ele viveu. Todos nós sabemos que o verão é uma estação marcada por altas temperaturas, calor, sequidão. Muitas vezes, fazendo uma alusão à Bíblia, solidão, cansaço. Alguém já viveu uma estação assim? Talvez daqueles que levantaram as mãos, tem alguém que pensou nesse exato momento: poxa, parece que a minha vida tem sido isso. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Se a sua vida tem sido um verão no sentido de sequidão, eu quero liberar sobre você que esse tempo vai acabar e vai vir uma nova estação, em nome de Jesus. Mas Jesus, entendendo que ele não estava mais lá no Jordão, não estava mais naquele momento glorioso onde ouviu a voz de Deus, recebeu o revestimento do Espírito. As águas lá tinham coberto ele por ocasião do batismo. Ele entendeu, ele discerniu que o cenário mudou, a estação mudou, era uma outra época, consequentemente, as suas ações agora precisavam mudar. Nós precisamos, igreja, discernir o tempo que estamos vivendo, para saber como lidar em cada estação, como agir e como se preparar para a estação seguinte. E entendendo que ele estava no deserto, e ele entendendo que o Espírito tinha levado ele para ser provado, porque o verão é um tempo de
Ele não está lá como um professor que tem prazer em colocar uma nota vermelha no aluno para se mostrar como um bom professor. Na minha opinião, esse é o medíocre. Eu estou ensinando uma turma de missões. Tem algum aluno aí? O meu prazer é dar 10 para a turma toda. Mas tem que fazer uma coisa também. Ele não está lá como um mau professor, enviando uma prova porque ele quer pegar todo mundo de surpresa. Pelo contrário, ele já nos deixou a sua palavra. E se nós estudássemos ela, nós sempre tiraríamos 10. Só um amém, ou 2 ou 3. Temos sido reprovados. Oséias falou, Deus falou por meio do profeta, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo, o povo que eu amo, o meu povo eleito, o meu povo escolhido está morrendo, porque lhe falta, diga, conhecimento. Conhecimento. Jesus falou, errais. Sabe por quê? Por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus, entendendo aquele momento, a primeira coisa que ele fez, sacrificou. Diga, por favor, no verão é tempo de sacrificar. Gostando ou não, eu preciso sacrificar. E a arma que Jesus usou, a arma espiritual mais violenta para colocar a carne no lugar, inclusive em todos os sentidos, e para tornar o espírito de alguém sensível à voz de Deus, chama-se jejum. Quando a igreja descobrir o poder do jejum, quando alguém vier aqui na frente chamar, em vez de você franzir a testa e fazer, você vai fazer uau! Eu vou crescer espiritualmente. Mas a gente não entende as coisas. Só com a mente. A mente detesta o jejum, a carne detesta o jejum, mas o nosso espírito se alimenta, porque no jejum a gente não está comendo guloseima. No jejum, o alimento do homem é a presença e o bom filho que desceu do céu. Então Jesus entendeu que no verão é tempo de sacrificar, e ele sacrificou jejuando 40 dias. E aí aparece o diabo. No verão, no tempo de solidão, de sequidão, de calor, é o tempo que o diabo mais gosta de aparecer, e ele veio. E ele já chegou batendo forte, porque antes de apresentar propriamente as 2 primeiras tentações, ele já se apresentou falando a mesma coisa. Quem lembra? Qual foi a primeira pergunta que o diabo fez a Jesus, ou a primeira indagação? Se tu és filho de Deus, é mais ou menos, soa mais ou menos assim. Oi, tu não és filho de Deus? Por que estás passando por isso? Cadê o teu Deus? Alguém já ouviu algo semelhante assim? Seja na mente ou seja através de alguém? Só isso. Os demais têm uma vida maravilhosa, né? Que coisa boa. Eu ouço quase todo dia alguém ou uma voz estranha dizendo: tu não és filho de Deus. Por que estás passando por isso? Deixa eu perguntar de novo, quem já ouviu algo mais ou menos dessa forma? Só que o diabo chegou atrasado no verão, porque no verão ele chegou batendo forte dizendo: se tu és, mas na primavera Jesus já tinha ouvido uma voz primeira dizer: sim, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Você entendeu isso que eu acabei de falar? Não dá ouvidos à voz do diabo. Lembra do verão, lembra da primavera, lembra do que Deus já falou a teu respeito, lembra de como Ele te salvou, lembra dos milagres dos primeiros dias, lembra-te do teu encontro, lembra do teu batismo, lembra dos livramentos, lembra dos milagres. Traga à memória aquilo que não pode te dar esperança, porque a primavera passou, mas ela vai retornar. Oh Deus,
rapidamente 3 coisas mais importantes que Jesus fez. Primeira tentação, o diabo diz: olha, você está com fome, você jejuou 40 dias nesse calor, você tem direito, manda que essas pedras se transformem em pães. E o que Jesus fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. No verão, aqui está o seu pão. Eu vou falar novamente. Verão, querendo ou não, gostando ou não, tendo facilidade ou não, você tem que comer pão. Senão você não vai aguentar. No verão, a gente vai se alimentar daquilo que Deus fala para nós. Amém? Nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo vem novamente a Jesus. Leva ele a um ponto alto, mais alto, o pináculo do templo, e diz: certamente as emoções de Jesus, por causa do jejum, estavam lá um tanto fragilizadas. É normal. As nossas emoções ficam muito sensíveis, melhor dizendo, em tempos de jejum prolongado. E aí o diabo olha para Jesus e diz: olha, era ele dizendo: demonstra o teu poder, mostra para mim que tu és o Filho de Deus e pula daqui, porque está escrito, Salmo 34, Salmo 91, que os anjos vão te guardar, vão te sustentar. E Jesus disse: está escrito, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus, ou não porás o Senhor teu Deus à prova. O que isso fala para nós? Amados, no verão, segure a onda. No verão, não questiona Deus, porque o que Ele faz hoje a gente só vai entender amanhã. No verão, nada de murmuração. O calor vai aumentar, mas lembra que o Senhor falou ao povo de Israel, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e versículo 16: eu vos levei ao deserto, foi eu que vos levei para os provar, para os humilhar, para ver o que estava no coração de vocês, e no final lhe fazer bem. As provas do verão têm um fim proveitoso. Se você não morrer no verão, mas perseverar, eu acredito plenamente que virá promoções por aí. Seremos promovidos a um novo nível de glória, de fé, de maturidade, de sensibilidade, de relacionamento, de novas experiências, de maior influência na nossa casa. Nós vamos nos calar e nossos familiares virão até nós dizendo: eu quero esse Cristo vivo que você serve. Porque o mundo ainda vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve ao Deus vivo. Ah, meu amigo, o Espírito está chacoalhando as águas. O Espírito está chacoalhando o Brasil. Não sei se você está percebido. E se você não está entendendo nada, não se preocupe, eu também não. Mas discerne o Espírito. Só não feche o teu espírito para receber o que Deus está operando sobre você. Em último lugar, no segundo ponto, tem mais 2, tá? Infelizmente, talvez para alguém, né? E eu quero já dizer o seguinte: amanhã é segunda-feira e eu não tenho nenhum compromisso pela manhã. Então, os que moram longe ou etc., por favor, fiquem à vontade. Mas eu até sem relógio eu estou, então me desculpe. Meu negócio, em primeiro lugar, é com o alto. A minha agenda é com Ele, meu compromisso é com Ele. Quando eu terminar de falar, a última vírgula que eu sinto de falar, eu encerro. Então fique à vontade, porque eu estou à vontade. Por isso que esse culto é o segundo culto. O primeiro, obviamente, tem que ter horário para terminar. Se você não sabia disso, me desculpe. O segundo não tem. Aleluia! Mas eu te garanto que você vai sair daqui melhor do que aquilo que você receberia assistindo a televisão, assistindo homens que estão
estação, o diabo chega para Jesus e diz: era aquilo que ele queria chegar aí, porque é isso que ele quer de mim, de você. Jesus, você veio conquistar os reinos da terra. Você não precisa da cruz. Você não precisa desse caminho estreito e difícil. Escolhe o caminho mais fácil. Amados do Senhor, desconfie do caminho mais fácil. Ele quase sempre está em caminhos de morte. Salomão já falava sobre isso. Provérbios capítulo 14 e Provérbios capítulo 16. Há caminhos que para o homem é perfeito, mas no final são caminhos de... Desconfie do caminho mais fácil. Desconfie do caminho mais fácil. Jesus te prostra e me adora. E Jesus disse: está escrito, só adorarás a Ele. Não se prostre diante de ninguém, de nenhuma circunstância no verão. Não dê a sua adoração. A sua adoração não é só a sua canção, é a sua energia, é o seu tempo, os seus pensamentos. Quando estamos canalizando demais nossos pensamentos e nossa energia nas circunstâncias e nos problemas, nós estamos inconscientes adorando. E no tempo de verão, nós vamos adorar e nos prostrar, mas somente aquele que é o Senhor e Rei de todas as coisas. Jesus discerniu isso e não deu adoração ao diabo. O diabo quer nos ver prostrados. Mas sabe de uma coisa? Nós vamos nos levantar, nos manter de pé, e através do seu corpo, mais uma vez, Jesus vai pisar na cabeça da serpente mais uma vez. E quando o diabo quiser te lembrar o teu presente, lembra ele o futuro que ele vai ter, e no instante ele vai fugir. Porque Jesus foi fiel. Nós lemos aqui, eu vou ler novamente o versículo 11. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. E inaugurou-se uma nova estação na vida de Jesus. Diga outono. Diga, a primavera passou e o verão também. Chegou o outono. Porque talvez alguns aqui que foram fiéis no tempo de deserto, no tempo de sequidão, no verão, eles não se aperceberam que você pode agora entrar na nova estação, o outono. E rapidamente o cenário novamente mudou, porque Jesus foi fiel. E o que aconteceu? O diabo fugiu. Diga, o diabo fugiu. E os anjos chegaram. E eles vieram servindo Jesus. Porque era uma nova estação para a vida do Mestre. O outono é caracterizado principalmente pelo quê? O que é que se cai? As folhas secas, queimadas pelo calor do verão, caem. E uma nova estação surge. E foi justamente isso que Jesus começou a viver. E o outono fala de provisão sobrenatural. O outono fala de ver os milagres de Deus chegando até você. E se você passou pelo verão e foi fiel, eu quero profetizar que é chegado o outono sobre a sua vida. Uma nova estação. Aquilo que o calor das provas do deserto queimou, vai cair. As folhas secas da solidão e do sofrimento vão cair. E está chegando uma nova estação sobre a sua vida. Mas essa é uma estação de serviço. Diga, por favor, serviço. E quando Jesus percebeu que a estação era mudada, que um novo tempo tinha sido inaugurado, ele não ficou ali agora sendo servido pelos anjos a vida toda. Ele foi abençoado, ele foi suprido sobrenaturalmente por aqueles anjos. Mas ele entendeu que agora era tempo de ação. E outono é tempo de trabalho. De trabalhar para o rei e para o reino. Será que há alguém disponível aqui nessa noite? E aí olha o que aconteceu, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia.
E agora vai para o versículo 23. Só lembrando uma coisa que eu me lembrei agora. Que quando Jesus foi batizado no Jordão, ele tinha vindo da Galileia. Está só corrigindo lá. Versículo 23 agora. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Inaugurou-se o maior avivamento que já houve na história, porque o outono fala de se preparar para avivamento. Outono fala de serviço. Outono fala de milagres e de curas. Outono fala de um tempo de mais realização, de esquecer um pouco a si mesmo, porque já corremos um pouco mais no verão, e agora é tempo de arregaçar as mangas e trabalhar. As multidões vieram até Jesus, porque o outono fala de algo que experimentamos para repartir com os outros. Quantos já comeram do pão vivo que desceu do céu? Quantos já se alimentaram de Jesus? O outono fala de adquirir a consciência de que a gente precisa repartir aquilo que recebemos, independente de como estivermos. Repartir com outros. Leve. Talvez você ache que é tão pouco. 2 pães, 5 pães, 2 peixes, para uma multidão, o que é? Nas nossas mãos, verdade, não é nada. Mas quando a gente entrega a Jesus, Ele multiplica, 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 multiplica. Não guarda para você. Deixe que os milagres toquem a sua vida. Entre nessa estação de coisas sobrenaturais. Deixe Deus te servir, deixe Ele vir ao encontro da sua necessidade. A sua fé será fortalecida, você ganhará novas experiências e poderá repartir o pouquinho que parece que é com outros, e você verá que aquele pouquinho não era tão pouquinho, porque deu para você e ainda deu para outros. O problema é quando a gente guarda para nós. E para orarmos, eu quero terminar, não vou ler nenhum texto, mas eu vou te falar que está lá em Mateus capítulo 27. Se você quiser a referência, eu vou te dar. Mateus capítulo 27, dos versículos 32 a 44. A crucificação de Jesus. Chegou o inverno. A última estação que o mestre passaria. Uma estação em que o clima muda, fica cinzento, as pessoas ficam mais sérias. Não sei se você concorda com isso, porque o inverno é marcado pelas atenção, quem faltou aula de biologia, as chuvas. Inverno que para nós fala da morte de Jesus na cruz, fala de um tempo, ou fala do tempo de maior maturidade para a vida do cristão. O inverno fala de morte, e a gente precisa chegar nesse nível, gente. Jesus disse certa vez, Lucas capítulo 9, do 23 em diante: aquele que perder a sua vida, ganhará. Primeiro ele disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, instrumento de humilhação e morte, renuncie a si mesmo e venha. Aquele que perder a sua vida, por amor de mim, ganhará. É um
em jogo. Nós estamos aqui contra a corrente do mundo. O mundo fala, adquira a sua vida. O mundo fala, conquiste. O mundo fala, ganhe. O mundo fala, prevaleça. O mundo fala, empurre os outros para trás se só tiver uma vaga. O mundo fala, cresça. O mundo fala, seja o melhor. O mundo fala, prevaleça. O reino fala, diminua, para que outros cresçam, para que Jesus apareça. Paulo escreveu aos Coríntios, indignado pela postura deles, e diz: por que vocês não têm a perda? Por que vocês têm que prevalecer? Que história é essa que está levando um irmão ao outro em tribunal humano? Não há nenhum sábio entre vós. E por que vocês têm que sempre ganhar? Essa é a minha indignação com esse chamado evangelho da prosperidade. Focaliza o homem apenas no temporal. Não prepara o homem para as perdas, para a cruz, para os dias de solidão, de lágrimas e de temporárias derrotas. Quem aqui já sofreu alguma derrota na vida cristã? Faz parte, não é verdade? Aqui é o ápice da maturidade. A cruz, a morte, a renúncia. Mas eu quero terminar dizendo que a história não termina aí. Porque após a cruz, ao terceiro dia, vem a ressurreição. Não vai parar na cruz, gente. A cruz é só um tempo de morte, de renúncia, de sacrifício. É o inferno, onde tudo parece nebuloso e escuro. Mas o sol da justiça vai raiar no terceiro dia. E virá a ressurreição dos sonhos, dos projetos, das orações antigas. Virá um tempo, se formos fiéis na cruz, virá um tempo da ressurreição sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você crê, receba nessa noite, em nome de Jesus. E se puder, fique de pé para orarmos. Aleluia. Eu já olhei 2 vezes para o punho, como eu estou sem relógio. Eu acho que são 7h15, eu estou achando. Aleluia. Se você puder, levanta as suas mãos. Eu estou muito feliz aqui que eu estou vendo a família de um discípulo amado, Diogo, sua família que veio do Rio. Onde está seu papai e sua mamãe? Amém. Deus abençoe. Amém. Sejam bem-vindos. Aleluia. Querido Espírito Santo, vem sobre nós e nos ensina quais armas usar em cada estação. Na primavera é tempo de cumprir com os preceitos básicos. Se você não é batizado nas águas, você não precisa disso. Eu não entendo cristãos que vivem a vida toda na casa do Senhor e nunca foi batizado. Meu coração queimava para ser batizado. Ninguém nunca tinha me falado nada sobre batismo. Eu ouvi uma voz dizendo: você precisa ser batizado. Eu nem sabia o que era isso. Primavera é onde os primeiros frutos aparecem, as flores aparecem, a vida espiritual começa a desabrochar. Mas para os mais antigos fala de novas experiências com o Espírito de Deus, experiência de ouvir a voz de Deus, de conhecer um pouco mais do amor que Ele tem como Pai por nós. Essa é a primavera. O verão, que é um tempo de sequidão, é tempo de sacrificar, é tempo de renunciar, é tempo de se alimentar do pão vivo que desceu do céu, a palavra, Jesus. É tempo de adorar mais. Entre no seu quarto no tempo de verão, não murmura, não questiona Deus. Entra no teu quarto e ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensa.
deixa as folhas secas dos pecados, das coisas antigas caírem. Abandona os pecados, retira as folhas secas, não tem nada a ver com a nova estação. Você é um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, para a sua glória. Abandona as folhas secas. No outono é tempo de dar fruto, é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de testemunhar, é tempo de viver, é tempo de repartir o pão com outros. E para aqueles que já entraram ou estão entrando no inverno, não tem como, o inverno é um tempo diferente mesmo de todas as outras estações. Os céus se escurecem, a chuva cai, mas a chuva tem um fim proveitoso. Não é o diabo que manda a chuva no tempo do inverno. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Essa chuva não é para te matar, essa chuva é para te lavar dos pecados com outono. Essa chuva é para te inundar com a glória dele. Essa chuva é para ele te lembrar que ele continua contigo em todo o tempo. Se estás no inferno, seja bem-vindo ao tempo de morte, de renúncia. A igreja leva a cruz. Assim como Simão Sirineu foi providenciado para ajudar Jesus a levar a cruz, se você levar a sua cruz, se ela começar a pesar demais, pode ficar certo que o auxiliador, o conselheiro, o consolador, o Espírito da verdade vai te ajudar a levar, mas ele não levará sozinho. Há algo aqui que eu preciso falar que eu esqueci, que acontece no inverno, na cruz: humilhação, muitas vezes calúnia, afronta, incompreensão. Foi o que Jesus viveu na cruz. Mas permanece fiel, porque a próxima etapa é a ressurreição. E ele te enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Bendito seja o Senhor. Se você discerniu a estação que você está, nós vamos orar. Quem aqui discerniu que está vivendo a primavera? Levanta a mão. Bem alto, não fica tímido. Alguns estão na primavera. Quantos estão no verão? Tempo de prova, calor, sequidão. Quantos estão no outono? Tempo de deixar as folhas secas caírem e se renovar. Quantos estão no inverno? Quantos não estão em lugar nenhum e não vê a hora de ir para casa? Quantos vão entrar na ressurreição? Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus que vem. Tem o seu milagre próprio. Cada estação é uma reserva de milagres e de provisão. Cada estação é marcada por uma onda de milagres. Ou se você precisa de um milagre, levante suas mãos.
Levante a mão.